Atlético Mineiro tenta a contratação do volante Lucas Torreira, que está atualmente no Galatasaray. Grêmio faz sondagem e avalia o retorno de Bitelo. Ryan chega a um acordo com o Bournemouth, mas ainda não tem nada acertado com o Vasco da Gama. Manchester United quer contratar ex-Corinthians para o lugar de Harry Maguire. Vamos falar ainda do Flamengo e do Palmeiras, que fizeram sondagens por um zagueiro argentino e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Bora começar o vídeo de hoje falando das transferências confirmadas. O Remo contratou o zagueiro Marlon, de 33 anos, que estava atualmente no Ceará. O jogador rescindiu seu contrato e assinou com o Leão até o fim de 2026. Já o Coritiba anunciou a contratação mais cara da história do clube. O atacante Breno Lopes, de 29 anos, assinou por 4 temporadas com o Coxa e deixou Fortaleza por 2,4 milhões de euros. Já o Mirassol anunciou seu 12º reforço para esta temporada. O zagueiro Rodrigues, de 28 anos, é o novo reforço. O ex-Grêmio estava atualmente livre no mercado após defender o São José da MLS. E o Flamengo anunciou de forma oficial o goleiro Andrew, de 24 anos. O jogador deixa o Gil Vicente de Portugal por 1,5 milhão de euros e assina um contrato válido por 4 temporadas. O time português ainda terá 10% de uma futura venda do jogador. Giacomo Raspadori está de volta à Itália. O atacante de 25 anos assinou com a Atalanta até o meio de 2030 e deixou o Atlético de Madrid da Espanha por 22 milhões de euros. Leeds United contrata o meio-atacante Facundo Bonanote, de apenas 21 anos. Ele assina por empréstimo até o fim da temporada. O argentino pertence ao Brighton e estava atualmente emprestado ao Chelsea, onde não vinha tendo espaço. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes disso, já dê aquela moral deixando seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais notícias. O São Paulo não relacionou o Alisson para a partida de ontem à noite contra o São Bernardo. O volante de 32 anos interessa ao Corinthians e pode ser negociado em breve, revelou o site Globo Esporte. Os clubes negociam agora os moldes da negociação, que pode ser tanto uma troca de jogadores, como também uma saída em definitiva com compensação financeira por parte do timão. Por sua vez, Alisson vê com bons olhos uma saída, já que perdeu espaço com o técnico Hernan Crespo. O Atlético Mineiro tem negociações em andamento com o atacante Cassiera, que pertence atualmente ao Zenit. A informação foi divulgada inicialmente pela imprensa russa e confirmada aqui no Brasil pelo site Globo Esporte. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o técnico do Zenit admitiu que o colombiano de 27 anos tem uma oferta em mãos e pode ser negociado em breve. Enfim, até o momento não temos muitas atualizações, mas o jogador então interessa ao Galo. E o Atlético Mineiro fez contatos também pelo volante Lucas Torreira, que está atualmente no Galatasaray da Turquia. Segundo apurado pela Itatiaia, a direção do Galo vê o jogador como interessante, no entanto, é considerado caro e não cabe no orçamento neste momento. Pablo Bentancur, empresário do jogador de 29 anos, confirmou interesse no jogador, que está um pouco desmotivado no time turco e por isso não descarta uma saída. Seu contrato com o Galatasaray acaba no meio de 2028 e seu valor de mercado está na casa de 12 milhões de euros. Por isso então, ele só sai mediante uma compensação financeira. Até o momento que estou gravando este vídeo, o Atlético não fez nenhuma oferta oficial pelo jogador, mas isso deve acontecer em breve. O Internacional encaminhou a contratação do volante argentino Rodrigo Villagra, que tem apenas 24 anos. O jogador chega emprestado junto ao CSKA Moscou até o fim da temporada e com uma opção de compra vinculada após esse período. A informação foi divulgada pelo site Globo Esporte, que destaca que o valor de compra fixado é algo na casa de 5 milhões de euros. Em busca de um meia, o Grêmio sondou a situação de Bitelo, ex-jogador do time e que está atualmente no Dinamo de Moscou. Neste contato, a direção do Grêmio recebeu informações sobre as condições para repatriar o jogador de 26 anos. E a negociação então é vista como bem complicada. A operação para tirar o jogador do futebol russo envolve algo em torno de 20 milhões de euros. Valores então que são vistos como impraticáveis pelo time gaúcho neste momento, mas o jogador agrada e quem sabe pode buscar uma solução em breve. Por sua vez, Bitelo estaria disposto a voltar ao Brasil, principalmente colocando em uma certa vitrine a seleção brasileira, e o Grêmio pode ser um bom destino para ele. Vale destacar também que no passado times como Flamengo, Botafogo e Palmeiras já tentaram repatriá-lo, mas naquela ocasião o Dinamo de Moscou vetou a sua saída. A informação é do site Globo Esporte. E aí, torcedor gremista, aprova a volta de Bitelo? Comente aí. E com a saída de David Ricardo para o Dinamo de Moscou, o Botafogo demonstrou interesse na contratação do zagueiro Felipe Silva, que está atualmente no Porto de Portugal. Segundo a ESPN, o glorioso
tenta inicialmente um empréstimo do jogador e já sinalizou então com uma proposta. Atualmente ele defende o time B e tem contrato por lá até o meio de 2029. Segundo o jornal argentino El Crack Deportivo, Flamengo e Palmeiras fizeram sondagens pelo zagueiro Ayrton Costa, que pertence ao Boca Juniors da Argentina. Apesar da sondagem, o jornal destaca que nenhum dos clubes do Brasil fez uma oferta pelo jogador de 26 anos, que tem um valor de mercado hoje na casa de 5 milhões de euros. Neste momento, o jogador é apenas monitorado por Palmeiras e Flamengo, já que não seria uma prioridade em caso de buscar um reforço para a zaga, mas é um nome então que está no radar. O Cruzeiro recebeu uma proposta do Borussia Dortmund da Alemanha pelo lateral Cauã Prats, que tem apenas 17 anos. A oferta do time da Bundesliga seria de 10 milhões de euros fixos e mais 13 em bonificações, e o jogador então ficaria na Celeste até o meio do ano, já que ainda é de menor e não pode então ir para a Europa. Segundo apurado pelo site Globo Esporte, as conversas estão em andamento entre os clubes e um desfecho pode acontecer em breve. E segundo o jornalista Sasha Tavolieri, o Vasco da Gama pode perder o lateral esquerdo Lucas Piton para o Besiktas da Turquia. Segundo as informações, o time carioca já teria um acordo com o time turco pela venda do jogador de 25 anos, e os valores giram em torno de 7 milhões de euros. Entretanto, Piton seria um certo plano B do time turco, que hoje prioriza a contratação do português Nuno Tavares, que está atualmente na Lazio da Itália. Ou seja, então, caso não consiga um acordo com o português, vai atrás de Piton. O Napoli insiste e segue bastante motivado para contratar o meio-atacante Alan, que pertence ao Palmeiras. Segundo apurado pela ESPN, o time italiano subiu a oferta de 30 para 35 milhões de euros, e até o momento então não houve uma resposta do time paulista. Por sua vez, o Verdão conta com Alan para essa temporada e o considera como uma peça importante, já que acredita que ele pode se valorizar ainda mais. Recentemente, times como Newcastle e Zenit também demonstraram interesse no jovem. E o Bournemouth da Premier League chegou a um acordo verbal com o atacante Ryan de apenas 19 anos, por um contrato válido por 5 temporadas. Agora o time inglês trabalha um acordo com o Vasco da Gama e sinalizou que pode oferecer algo na casa de 35 milhões de euros, oferta superior ao que o Zenit ofereceu recentemente, que foi algo na casa de 31 milhões. Na ocasião, o Vasco sinalizou que só vende o jogador por algo acima de 50 milhões de euros. Segundo o site Globo Esporte, na tarde desta quinta-feira o jogador, seu empresário e o Vasco da Gama tiveram uma reunião justamente para debater a transferência, mas neste caso então, o jogador e o empresário não pretendem forçar uma saída e deixam então a situação nas mãos do time carioca. Mas o jogador deixou claro o seu desejo de atuar na Europa e o desejo então de se mudar para a Premier League, que pode ser um bom passo para a sua carreira. Já o plano do Vasco é manter o jogador pelo menos até o meio do ano, já que até lá devem chegar ofertas maiores, com o jogador se valorizando ainda mais. Mas enfim, vamos ver quais serão os próximos capítulos. Você acha que o Vasco deve ou não aceitar essa proposta? Comente aí. O zagueiro Murilo do Nottingham Forest é monitorado de perto pelo Manchester United. Segundo a publicação do jornal britânico Daily Mail, o interesse no ex-Corinthians seria para substituir Harry Maguire na próxima temporada, já que o jogador tem contrato somente até junho deste ano e não deve renovar. Alvo ainda de Real Madrid, Chelsea, Milan e entre outras equipes, o defensor de 23 anos não descarta deixar o Nottingham Forest, com a ideia, claro, de dar um novo salto em sua trajetória na Europa. Hoje o seu valor de mercado gira na casa de 55 milhões de euros, porém isso deve ser vendido por um valor acima do que esse. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. Segundo André Hernan, o Atlético São Luís do México acertou a contratação do lateral esquerdo Lucas Esteves, que deixará o Grêmio em definitivo. Já segundo o Vene Casagrande, o Vitória avançou na contratação do atacante David em definitivo junto ao Vasco da Gama. Já o Cruz Maltino acertou a compra do atacante Andrés Gomes de 23 anos, que está emprestado até junho deste ano. O time carioca vai exercer a opção de compra do colombiano junto ao Rennes da França por algo na casa de 4 milhões e meio de euros. Isso, claro, por 60% dos direitos econômicos do jogador, revelou o GE. O Atlético Paranaense voltou a fazer contato pela contratação do atacante Eduardo Sacha do Red Bull Bragantino, porém o CAP recebeu mais uma negativa tanto do jogador como também do time paulista. Sacha inclusive deve renovar o seu contrato e ficar no Massa Bruta, revelou a jornalista Monique Vilela. E chega ao fim a edição desta sexta-feira do Mercado da Bola. Eu espero que tenham gostado, principalmente tenham entendido. Se gostou então, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento num novo vídeo aqui do canal. Forte abraço a todos!